Abra aí a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6. Gênesis capítulo 6, abra aí, só estou mandando aqui para o iPad, quem ainda não havia mandado. O meu esboço. Hoje eu vou pregar aos irmãos, expor o texto do versos 14 a 22. Tá? Uma sessão considerável, porém rica para nós em ensinos. Então, Gênesis 6, verso 14 ao 22, será a porção aqui pregada aos irmãos. Pronto. Vamos à leitura? Primeira leitura, na versão King James, que diz o seguinte: faze para ti uma arca de madeira, de gofer, ou gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Verso 15. E esta é a forma em que tu a farás. O comprimento da arca será 300 côvados, e a sua largura de 50 côvados, e a sua altura de 30 côvados. Verso 16. E uma janela farás para a arca, e em um côvado a acabarás por cima, e a porta da arca colocarás em sua lateral, e lhe farás com andares, inferior, um segundo e um terceiro. Verso 17. E eis que eu mesmo trago um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir toda a carne em que há sopro de vida, debaixo do céu, e toda coisa que está na terra morrerá. Verso 18. Mas contigo eu estabelecerei o meu pacto, e tu entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Verso 19. E toda coisa vivente, de toda carne, 2 de cada espécie, tu trarás para dentro da arca, para guardá-los vivos contigo. Eles serão macho e fêmea. Verso 20. De aves, segundo sua espécie, de gado, segundo sua espécie, de toda coisa rastejante da terra, segundo sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para guardá-los vivos. E verso 21. E tomarás para ti de todo alimento que se come, e o ajuntarás a ti, e serás por alimento para ti e para eles. Verso 22. Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe ordenou, assim ele fez. Oremos. Deus eterno, eu quero te pedir neste momento a luz sobre o texto, a clareza na exposição, e que teu Espírito prepare os nossos corações para entendermos e aplicarmos corretamente em nossas vidas. Que o Senhor Deus abençoe a sua congregação, a sua igreja, com esta porção das Sagradas Escrituras. Que o Senhor me ajude, que o Senhor me conduza, para que eu também conceda aqui, comunique aqui, Deus, com fidelidade a sua palavra. Te agradeço, pois sua palavra, Deus, ela nos alimenta. E é de essencial, Deus, importância para as nossas vidas. Muito obrigado, Deus. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Alguém fecha as janelas que eu vou ligar aqui o ar-condicionado. Amados, estamos então aqui em mais uma porção de Gênesis, capítulo 6, verso 14 a 22. E aqui começaremos a verificar, conforme a narrativa de Moisés, a construção da arca. E veremos também algo que é importante aqui,
dentro do que propõe o próprio livro de Gênesis, né, o início de tudo, a gênese de tudo, o início das alianças divinas. Nós veremos mais uma aliança que Deus faz com Noé, chamado, né, pelos teólogos de pacto noético. Então, amados, Gênesis propõe isso. E como já estamos no capítulo 6, nós vimos a origem de todas as coisas. Do mundo, dos animais, da criação, dos povos, dos ímpios, dos salvos. E agora veremos o início do primeiro juízo. Deus subjugando a terra. Devido à maldade que aumentou, devido à corrupção que está nela, como semana passada foi colocado, a palavra corrupção é podridão, então a terra está cada vez mais apodrecendo, ao ponto de Deus olhar para este pecado que proliferou e dizer que se arrependeu de ter criado o homem. Essa palavra arrependeu-se está para que Deus sentiu em seu coração. Ele realmente constatou a transgressão do homem e isso não lhe agradou, amados. Isso foi-lhe um peso no coração. Então, amados, em contrapartida a essa multiplicação do mal, em contrapartida a essa proliferação de iniquidade, nós temos um lírio brotando, que se chama Noé. Noé, ele foi agraciado por Deus. Noé foi alguém denominado que andou com Deus. Nós vimos isto, amado, na sessão passada, onde Noé encontrou graças aos olhos do Senhor, no verso 8, por exemplo. Então, amados, a partir de Noé, nós veremos também a preservação da raça humana. O íntimo andar de Noé com Deus, ao qual apenas Enoque é relatado nas Escrituras, como aquele que obedeceu, aquele que teve comunhão íntima, Noé e Enoque. Então agora Deus, apropriadamente, lhe concede a salvação, tanto para ele quanto para a sua família. Como seria também com Abraão, quanto a Sodoma. Este relacionamento, o veredito calculado, Deus anunciando que traria condenação à terra, estão em forte contraste com a atmosfera então aqui criada, com o caráter de Noé. Como Noé aceitava, como Noé andava com Deus e como se relacionava com ele. Então, amados, olhando para esse anúncio de destruição e olhando para a figura de Noé, eu quero que os irmãos vejam que tanto a justiça de Deus quanto a graça caminham juntas. Por mais que seja trágico aqui a condenação de tudo aquilo que está na terra, nós devemos destacar que quando Deus entrega a fé ao indivíduo, ele é preservado. Ele é preservado em meio à corrupção. Ele é preservado em meio ao pecado. Fica, então, cai por terra aquele conceito de que a sociedade nos corrompe. Cai por terra aquele conceito de que somos um produto do nosso meio. Mentira. Isso é mentira. Senão Noé também seria um produto do meio, a qual o próprio Deus viu e constatou que era tudo podre, mas Noé estava lá. Aquele que é o 10º da geração setita, daqueles que invocavam o nome de Deus. E para entender melhor isso, vamos entrar no texto, a partir do verso 14, e vamos falar sobre essa salvação concedida a Noé, a partir de uma arca. Verso 14, utilizando agora João Ferreira de Almeida, vai dizer o seguinte: faze para ti uma arca de madeira, de gofer. Farás compartimentos na arca, e as revestirás de betume por dentro e por fora. Então, primeira parte da sessão aqui, é o comissionamento de Moisés, de Noé, em confeccionar uma arca de madeira. E é também especificado que tipo de madeira ele deve usar. Então Noé ele deve construir uma gigantesca aqui, arca. E do que se trata essa palavra arca no hebraico?
E é um ponto interessante porque muitos imaginam a Arca de Noé como um grande navio colossal, né? Com formas arredondadas, né? Como se fosse realmente um navio. Mas, amados, essa palavra aqui, arca, do hebraico tebá, ela é mais usada para a confecção de uma caixa, algo retangular, né? Ou quadrado, uma caixa. Então, quando você pensar em arca, na Arca de Noé, você tem que pensar num grande caixão, um grande caixote de madeira, uma caixa retangular que possui telhado e compartimentos. A arca não é um navio, mas um baú com 3 convés ou pavimentos, feitas de tábua de cipestre, né, que eu trarei a palavra madeira de gofer, né, e calafetada de betume por dentro e por fora. A arca deveria ser subdividida em série de compartimentos pequenos, de cabines, câmaras, nichos, dentro de cada andar. Assim é a imagem que nós temos aqui, segundo o texto, né, dessa arca. Então, amados, o latim traduz como arca, mas a palavra hebraica, ou tebal, foi emprestada do Egito, né, dos egípcios. E ela aparece apenas uma vez no Antigo Testamento. Mais uma vez, além desta. Em Êxodo capítulo 2, verso 3 e 5. Põe pra gente, por favor, no capítulo 2, verso 3. Aqui tem o emprego da mesma palavra. Aqui temos a salvação de Moisés. O mesmo que escreve este livro. Quando ele é colocado dentro de um caixote também. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Esse cesto é a mesma palavra de arca. Tebá, ou tebal, um caixote. E coincidentemente, também ele foi betumado, ele foi vedado, para que boiasse, né, e assim levasse a criança. Então temos essas duas aparições, amados, da mesma palavra arca, aqui traduzida para nós, na Bíblia, no Antigo Testamento. Essa madeira aqui, a qual Deus instrui Noé a confeccionar a arca, é uma transliteração, gofer é uma transliteração de uma palavra hebraica cujo significado não é certo, irmãos. Mas muitos colocam como uma madeira de cipestre. E talvez algumas traduções trará madeira de cipestre. Então, amados, não há nenhuma outra referência a esta árvore no Antigo Testamento, de forma que não é possível determinar com precisão que tipo de madeira se tratava. É possível que fosse uma espécie de cipestre. E olhando para a história, né, antiga, dos povos antigos, por exemplo, Alexandre Magno, eles usavam o cipestre na construção de navios. Por quê? Devido à sua leveza, à resistência contra apodrecimento. Então, esta árvore, o cipestre, era que na época era utilizada para a confecção de navios. E também os egípcios faziam sarcófagos com esta madeira cipestre. Então tudo indica, e algumas traduções vão caminhar para esse lado, vai falar que essa palavra gofer é justamente a árvore cipestre. Tá? Mas, reitero, não dá para se ter uma assertividade completa sobre essa palavra. Tá? Então esta caixa, pense nesta arca como um grande caixão. E Deus farás compartimentos nesta arca. Uma caixa com compartimentos. A arca deve ser subdividida em séries de compartimentos, pequenas cabines, câmaras, nichos. E Deus ainda diz: e a revestirá de betume por dentro e por fora. A palavra betume vem do hebraico kofer e significa piche, como se fosse uma espécie de piche. Um líquido viscoso, né, que veda realmente. Aonde encontro isso?
Amados, em alguns locais, né, existem esses fenômenos da natureza aonde expele. Geralmente, nós vemos isso quando eles furam para a extração de petróleo. Mas não significa que esse petróleo não possa subir até os lençóis freáticos e inundar, inclusive rios. Então, às vezes, se você colocar na internet, você verá isso. Você vai ver açudes, rios, onde existem algumas manchas pretas no próprio rio. Aquilo é um betume. Tá? É um material mineral, né? É uma lama misturada com esse piche que serve para vedar. Depois de seco, aquilo vira realmente uma crosta ali, né? de vedação, como se fosse um plástico mesmo. Então esse betume poderia ser encontrado na natureza, e ainda pode, nos nossos dias. E é justamente com este material que Deus instrui a Noé de vedar a arca, a revestirá de betume por dentro e por fora. E aqui eu quero que o irmão já pense, além de Noé cortar essas árvores, além de Noé preparar essas madeiras, ele ainda tinha que conseguir todo esse material de vedação e passar em todas as frestas. Eu estou aqui com a dificuldade, né? Eu passei para os irmãos aí a missão de rejuntar só a cozinha ali, né? Já estamos quanto tempo ali para rejuntar essa cozinha? Imagine rejuntar a arca, né? A arca que Noé teve que betumar. A arca que Noé teve que vedar completamente. E os irmãos verão a dimensão da arca mais para frente. Então, amados, betume aqui também tem um ponto interessantíssimo, aonde eu farei uma aplicação em nossas vidas. Pois essa palavra kofer, ela também pode ser usada para outro significado. Segundo parece, tanto o verbo calafetarás ou betumarás, como o substantivo betume, nos dois casos relacionam-se, a etimologia desta palavra relaciona-se estreitamente com o termo hebraico que significa expiar, expiação. E talvez haja nisto mais que uma feliz coincidência verbal, irmãos, bem adequada à narrativa do julgamento à salvação. Pois ambas as palavras, provavelmente, repousam num sentido básico que lhes é comum: cobrir. A palavra aqui, amados, betumarás, né, que é um verbo, ela tem um significado etimológico. A raiz dessa palavra: cobrir. Então, amados, ela vai ser empregada, esta palavra, kofer, betumarás, em outros textos do Antigo Testamento que estão voltados para expiação e salvação. Você vê em Isaías 43, verso 3, por exemplo, o termo kofer sendo usado como resgate. Veja só. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate, para livrá-lo, a Etiópia e Sebá, em troca de você. Nós percebemos então que essa palavra, ela também pode nos trazer um ponto aqui para a salvação. Porque pense comigo, amados, do que adiantaria uma arca que começasse a entrar água dentro? Existiria a salvação de Noé e a sua família? Não. Então essa arca precisaria ser cobrida. O resgate de Noé, a preservação da raça humana, estava totalmente relacionado com o preparo adequado desta arca. Noé tinha que receber essas instruções, Noé tinha que seguir as instruções a cabo. Ele tinha que realizar um bom trabalho. E quando eu penso, amados, em juízo, porque o texto inteiro está falando sobre um juízo, está falando ao mesmo tempo da salvação, e essa palavra surge no texto, cobrir. Eu penso na nossa salvação. E eu penso o que é necessário para sermos encontrados em Cristo. E alguns textos no Novo Testamento, né, de forma tipológica, aqui esta arca,
nos traz essa elucidação. Se o termo também é aplicado para expiação, salvação, resgate, eu penso em Lucas 24, 49, quando Cristo diz aos discípulos: permaneçam em Jerusalém. Olha só, eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Ou seja, amados, existe no crente um caráter de salvação, aonde ele é revestido. Existe no crente algo que nós chamamos de um selo, que o crente ele é coberto, ele é selado. E Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, nos traz essa tipologia, talvez, do que é o betume para a salvação no Novo Testamento, chamado de Espírito Santo. Veja só, irmãos, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então, amados, existe uma diferença de quando não éramos salvos para quando fomos salvos. E é justamente este selo. Assim como a arca foi selada com betume, para que a água, para que os elementos da justiça de Deus não penetrassem, assim também é os filhos de Deus, que são libertos das agarras do pecado, das amarras do pecado, e também são encontrados em liberdade em Cristo, salvos, preservados, e somos encontrados através deste selo, o selo das promessas, o selo da esperança, aquele que nos direciona, aquele que nos mostra o caminho, o Espírito Santo de Deus. A marca de que realmente a expiação e de que fomos resgatados, irmãos, assim como Noé, é justamente se o Espírito Santo repousa sobre nossas vidas. Verso 15. Deus diz: desta maneira farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, e a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Aqui, amados, nós temos já uma ideia de dimensões. Mas veja, primeiramente, as palavras de Deus a Noé: desta maneira farás. Deus então está comissionando Noé em sua obediência para ser um agente da sua justiça. O verbo fará, aqui, amados, desta maneira farás, é um verbo, está na voz ativa. Ou seja, Noé tinha que responder a esta ordem, ativamente. E o que isso significa? Significa que Deus está entregando uma ordem, que talvez absurda para mim ou para você, na total confiança de que Noé responderia. Com base em quê? Na fé que Noé professava. A humanidade, o povo escolhido por Deus, foram protegidos com a ajuda de uma arca. E além da arca, a Escritura relata mais uma construção feita de acordo com as instruções precisas da parte de Deus. Porque se nós pensarmos no Antigo Testamento e olharmos, por exemplo, para o tabernáculo que serviu de moldes para a construção do templo posteriormente, ele também foi colocado sobre especificações corretas. O tamanho, os detalhes, tudo Deus colocou e prescreveu. Algumas coisas me soam aqui, amados, e despertam a minha atenção, de que, quando pretendemos nos relacionar com Deus, quando nós pretendemos nos aproximar de Deus, ou realizar algo a Ele, e aí eu posso até entrar no campo das boas obras, isso tem que ser aos moldes dEle. Não é, Deus não chegou, não é, faz uma arca aí, prepara um meio de salvação para você e sua família e os animais, faça aí. Não. Deus, Ele descreve detalhadamente, inclusive qual o tipo de árvore, qual é o material que fará a vedação, e agora Ele diz o comprimento, o tamanho,
a dimensão da arca. E nós, amados, temos que levar isso em consideração. De que quando queremos cultuar a Deus, quando queremos servi-lo em nosso trabalho, em nossa família, em tudo aquilo que está ao nosso redor, tem que ser aos moldes de Deus, irmãos. As pessoas pensam que elas podem trabalhar para o Senhor do jeito que elas querem. As pessoas pensam que podem chegar num culto ao Senhor e fazer o que elas querem. Não, amados. Nós temos algo que regula isso, que é a sua palavra. Se Deus aqui está tendo a preocupação de fornecer detalhes, é porque isso deve ser seguido em obediência. Então, às vezes, nós ficamos pensando, nossa, mas por que esse detalhezinho? Ah, por que isso? Por que aquilo outro? E questionamentos e mais questionamentos. Mas veja qual é a atitude de Noé, irmãos, perante uma comissão aqui, dificílima. Ele apenas acata, segue e faz. A palavra de Deus, como o verbo aqui farás, ela não é para te perguntar se você quer fazer. A palavra de Deus aqui não é sugestiva. Se você, eu te apresento isso. Se você quiser, tudo bem. Não. Primeiramente que a palavra de Deus, ela é destinada para o povo santo de Deus. Noé, aqui, amados, é listado por Moisés justamente para o povo de Deus. Não adianta você querer apresentar essa história para aqueles que não creem. O autor de Hebreus é claro. Pela fé cremos que o mundo foi feito e todas as coisas que nele existem pelo poder da palavra de Deus. É pela fé. Então a palavra de Deus é para crentes. Então nada aqui é sugestivo. A palavra aqui farás, amados, para Noé, assim, desta maneira farás. Também serve para nós. Quando temos este livro, ao qual olhamos para Deus, olhamos para a sua vontade e assim seguimos. Aqueles que entram no campo da sugestão, se der eu faço. Você está seguindo o seu próprio Deus, que é você mesmo. Você não tem o senhorio de Cristo sobre sua vida. Você precisa ser governado. Você precisa ser salvo. Porque o que seria de Noé sem a ação gloriosa de Deus e graciosa? Então Noé acata e Noé faz. A arca de Noé, irmãos, navegou neste dilúvio. A arca de Moisés, por exemplo, que ele confeccionou também, a arca da aliança ali, aquela onde representava a glória de Deus, viajou sobre o Nilo, porque carregaram ela. O tabernáculo foi carregado na travessia do Jordão. O tabernáculo é o local de encontro de Deus com o seu povo. O lugar onde Deus manifestou sua glória e onde ele encontra seu povo para salvá-lo. A arca, aqui no texto, é para salvar a humanidade. O tabernáculo, para proteger o povo de Deus. Mas tudo vem através de ordens imperativas, irmãos. E o texto diz, na comissão de Deus aqui a Noé, o comprimento da arca será de 300 côvados. Amados, tomando aqui emprestado a medida côvado, essa é uma medida, onde os teólogos vão dizer, uma medida egípcia. E um côvado é mais ou menos a ponta do seu cotovelo até o seu dedo médio. Aqui se tem um côvado. E isso vai diferenciar. Então, por isso que as medidas, se eu pegar aqui a medida da King James listada, será diferente da medida, talvez, da João Ferreira de Almeida. Então, vai diferir bastante essas medidas. Mas, em média, esse comprimento aqui de 300 côvados era mais ou menos 150 metros de comprimento. É mais ou menos um estádio de futebol, irmãos. Tá? 150 metros. Tomando com base o côvado egípcio, a arca vai dizer aqui para nós que tinha em média 150 metros de comprimento, a largura 50 côvados, que é mais ou menos 25 metros de largura, e a sua altura de 15 metros de altura. Tá? Então, o côvado é essa antiga medida, muito utilizada por diversos povos antigos,
que é a distância entre o cotovelo e o dedo médio de um homem, como eu ilustrei para os irmãos. Agora pense em Noé. 150 metros. Ele deveria olhar para a árvore, né, e no máximo, a árvore mais alta que ele deveria conhecer, vamos lá, vamos dar um chute, 30 metros, 20 metros. Só o comprimento da arca era 150. E Noé ouvindo essas instruções de Deus. A fé deste homem, irmãos, deve ser exaltada e deve ser aqui referenciada para nós, pois este homem ouviu de bom grado as palavras de Deus. Este homem aqui, pelo que sabemos no relato, ele executou tudo isso. Mas ao mesmo tempo nós não podemos ser hipócritas de não pensar em Noé como um homem que contém a corrupção original dentro dele, de pensar que talvez isso fosse algo demasiado demais. Mas, amados, eu estou falando aqui de um tamanho, né, alguns teólogos ilustraram isso de melhor forma. As medidas, então, 150 por 25,15, daria 56.250 metros cúbicos. A arca possui 56.250 metros cúbicos. O que equivale isso? Caberia um prédio de 63 andares dentro dela, possuindo a capacidade de levar 120 mil animais, do tamanho de uma ovelha. E ainda sobraria espaço. Pensa num grande caixão. Isso equivale também aproximadamente à capacidade de 569 vagões de carga, os containers. 569. Esta é a área cúbica da arca de Noé. Que um homem sendo comissionado. Pense você, recebendo essas instruções de Deus para a execução dentro de um prazo de 120 anos. Você falaria o que para Deus? Às vezes, irmãos, fazendo uma pequena aplicação aqui na nossa vida prática da igreja, eu solicito alguma coisa aos irmãos. Isso não é de hoje, é nessa igreja, já foi em outras. E a pessoa fala: ah, não, pastor, não vou fazer não. Ah, eu tenho outras coisas para fazer. Ah, eu tenho meu filho. Ah, eu tenho meu trabalho. Ah, eu tenho isso. Aí a lista nunca acaba, né? Aí eu olho para o caráter de Noé. Eu olho para o caráter de um crente. E às vezes as coisas que nós pedimos na igreja é: faz uma faxina para mim. Rejunta ali para mim. Ah, vamos fazer uma obrinha aqui. E quantos nãos nós recebemos? Eu penso, eu só na minha conjectura falha, eu penso se Deus nos chamasse para construir uma arca. Quantos ficariam nessa construção? É necessário fé, irmãos, para servir ao Senhor. É necessário crer na sua palavra, como autoritativo. É necessário entender que as nossas vidas foram compradas por alto preço, foram cobridas, né, como betume, e nós devemos render a Deus com as nossas vidas gratidão. E se for necessário eu me sacrificar aos moldes que Cristo, meu mestre, fez, eu me sacrifico. Só que, irmãos, parece que os crentes desta época não entenderam o que é se sacrificar. Não entenderam o que diz Filipenses capítulo 2, de ter a mesma atitude e sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não levou por usurpação, não levou em conta ser como Deus, mas tomou a forma de homem. E obedeceu. Obediência de morte, morte de cruz. Os cristãos se dizem representados por este. E logo Cristo nos evangelhos ensina seus discípulos a terem a mesma atitude que ele. Porém, na prática, eu quero que você seja sincero. Como que é na prática, irmão? Quantos correm? Quantos não? Você não está dizendo para o pastor, porque a igreja não é minha. Você está dizendo para Deus. Quantos não? Quantas vezes você colocou as suas obrigações, as suas necessidades à frente daquilo que Deus lhe solicitou?
Será que temos que aprender com Noé? E conversando com meu irmão Victor, falando, pasmem, Noé tinha família, tinha que suprir materialmente e espiritualmente essa família, tinha que fazer culto doméstico, tinha que trazer o alimento para casa, tinha que amar a sua esposa, cuidar dela, cuidar dos seus filhos, provavelmente dos seus netos. Ele tinha que trabalhar todos os dias e construir a arca. E ele recebe esse comissionamento de Deus pela fé, tá? Não é nenhum super-homem aqui, não é nenhum que sai voando e corta as árvores com visão raio laser. Não é um homem, como eu e você. Com a mesma corrupção herdada no Éden, o pecado, com o mesmo Deus, com o mesmo Espírito, com a mesma fé, que eu e você. Agora a questão é, você tem fé? Você tem realmente fé? Porque quando cremos neste Deus que está falando e comissionando, tem alguma coisa que possa ser impossível a esse Deus? Tem alguma coisa que possa limitar o poder de Deus? Que o impeça de agir? O que é uma arca para Deus? Noé, por ser muito próximo de Adão, e provavelmente como vimos aqui na linhagem setita, qual foi o ensino que Adão passou para os seus descendentes? Sobre a criação do universo. Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. Noé sabia muito bem em quem ele cria. E nós, com os nossos nãos, com as nossas barreiras que nós criamos, falamos que Deus não tem alcance para realizar tal feito. Nós limitamos o poder de Deus com a nossa incredulidade. Nós colocamos obstáculos aonde não existe. Nós criamos problemas. Em vez de pegar a palavra de Deus e crer em quem está falando e executar, não. Recuamos. Dizemos para Deus, isso é demasiado. Isso é muito grande para as minhas capacidades, Senhor. Mas eu te pergunto, quem é que te capacita? Quem é que te sustenta pelo poder da palavra? Quem é este? Eu te digo, é aquele que criou tudo que você vê, sente, observa, somente com a palavra. E haja e ouve. Ouve. Ou você tem fé para crer nisso, ou você não tem. Somente assim Noé conseguiu receber tamanha comissão e executar com êxito, pela fé. E o autor de Hebreus, como já pregado aqui, exalta isso. Verso 16. Deus continua nas especificações. Farás na arca uma janela, e lhe darás um côvado de altura, e a porta da arca porás do seu lado. Fala-ás com andares, baixo, segundo e terceiro. Então, continuando no verbo ativo farás, Deus, você percebe que Deus faça assim, faça assim, faça assim, faça assim. Deus não pergunta a opinião de Noé. Deus não quer saber da minha opinião, da sua opinião. Deus não está interessado nas suas objeções. Deus não está interessado na sua incredulidade. O que agrada ao Senhor? São os sacrifícios ou a obediência? Obediência, meu irmão. É isso que agrada ao Senhor. Isso, amados, Deus me ensinou na sua divina providência muito no exército. Que uma frase muito utilizada aí, que você já deve ter ouvido, é missão dada, missão cumprida. No exército, se alguém, um superior chegasse para você e falasse, ó, eu quero que você faça isso, te desse uma lista, e você falasse, mas... Como é que é, ô soldado? Você está recusando uma ordem direta?
Então não se perguntava, não se questionava. Apenas pegava o que foi comissionado e fazia. Você não se tomava cadeia. E às vezes as pessoas, não entendem que isso é uma primícia bíblica, talvez. Aonde Deus fala e o povo obedece. Porque estamos falando do Criador e de criaturas que foram feitos exatamente para glorificar, servi-lo a Ele, o que criou. Mas nós somos cheios de dedos. Nós somos cheios de não me toque. Nós somos cheios de ai, eu não posso, eu não consigo, eu sou fraco, mas isso, mas aquilo outro, que mais? Aonde você deve olhar, quem está te pedindo? Quem está lhe ordenando? Se trata do que ele é, e não do que eu penso, e não dos meus pressupostos. É necessário fé, irmãos. Repito, é necessário fé. Farás na arca uma janela, lhe darás um côvado de altura. O que ele está falando aqui? Que lá no compartimento deveria ter um telhado. E neste trecho o texto é praticamente impossível de traduzir essa palavra aqui com exatidão. Por isso as indicações diferem. Algumas traduções mencionam janela, outras clarabóia, outras falam de um telhado. A arca teria que ser protegida com um telhado contra as chuvas torrenciais esperadas. O telhado é um côvado mais alto que a caixa. Então pense num telhado, um telhadinho assim de 45 centímetros, em cima. Um côvado, ou 50, O telhado então é um côvado mais alto que essa caixa, de forma que as janelas e a abertura por baixo dele ficassem protegidas contra a chuva. Então provavelmente a ventilação, o ar que entrava na arca vinha dessa cobertura, acima da arca, desse caixão. Claro, não poderia faltar, uma porta para a arca. Vou entrar por onde? Uma arca grande desse tamanho. E a porta da arca porás do seu lado. Uma porta lateral. A arca não é um navio, mas um castelo flutuante. Entra-se nela por uma porta, e ela fica fechada durante o dilúvio, e no fim será novamente aberta. A porta é de importância óbvia, literalmente. E o Senhor Jesus, amados, produziu grande com essa figura na metáfora do aprisco, Eu sou a porta das ovelhas, Então, ou seja, quando eu penso em salvação, também é necessário uma porta. E quem é esta porta? A única porta que somente por ele as ovelhas entram e as ovelhas saem em segurança também. Cristo. Cristo é a porta. A arca tinha só uma porta, a qual Noé falava: olhem, entre por esta porta. Entrem por aqui, pois Deus irá trazer julgamento, juízo sobre a terra. Arrependam-se, entrem. Pois a porta se fechou. E quando ela uma vez fecha, nunca mais se abre. Nunca mais se abre. Entre pela porta, meu irmão. Creia em Cristo, obedeça a Cristo e seja salvo. Creia nele. Fala-ás com andares baixo, segundo e terceiro. Então, a arca, ou baú, tinha 3 pavimentos. A construção em 3 pavimentos permitia a existência de uma grande quantidade de compartimentos. Porque nesses pavimentos, andares, em cada um deles ainda tinha nichos. Como se fosse um grande curral, porque era para animais. Então a arca deveria conter um número não especificado de compartimentos, literalmente ninhos, dentro desses andares. Pensa numa construção laboriosa, dificultosa, que você talvez já esteja pensando, nunca que eu ia fazer isso. É necessário fé, meu irmão. Por isso que um exercício para isso, um exercício para a sua fé,
comece ajudando sua igreja. Comece a fazer as pequenas coisas dentro da igreja. Por isso que eu digo que a preparação para um pastor aqui na igreja, aqueles que almejam o episcopado, ele tem que começar limpando o chão mesmo da igreja. E tem que ser o melhor limpador. Depois ele começa a olhar lá para a cantina, aí ele começa a se preocupar com a igreja como um todo, mas servindo, sendo o primeiro a chegar, sendo o primeiro a perguntar, servindo e não encolhendo as mãos. Quando você encolhe as mãos, você não está encolhendo para mim, meu amado, você está encolhendo para aquele que é o Salvador da igreja. Nós temos que entender isso. Paulo diz que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Paulo diz que é uma honra servi-lo. Quem dirá na sua igreja? Então, quando você tiver a oportunidade de servir a sua igreja, como que você deve fazer? Com alegria, saltando com esmero, com responsabilidade. Que horas é? Quando eu chego? O que eu levo? Vou me preparar um dia antes. Vou lá. Sei que precisa. Sei que não precisa. Pastor, precisa disso, não precisa daquilo. Sirva a igreja. Sirva a igreja. Aí você quer grandes coisas de Deus. Talvez Deus já esteja querendo te preparar. Mas seu braço só está igual ao do Horácio. Ou dentro do bolso. E não sai de dentro do bolso. E a igreja precisa de serviço? Falei para o irmão aqui. Só um teste. Tem uma lâmpada queimada aqui na igreja. Quantos se tocaram e falaram, vou trocar? Quantos? Percepção de serviço a Deus. Eu quero servi-lo. Eu vou cuidar das coisas do Senhor. Em todos os aspectos. Vou ajudar o pastor, vou ajudar aqueles que estão na obra, vou ajudar, porque é para isso que Deus me fez. Para glorificá-lo em tudo. Noé recebe a planta da arca. Vai. E interessante que o texto fala, ó, você vai pôr fulano para te ajudar, ciclano para te ajudar, porque o tabernáculo ele foi separando tudo certinho, né? Mas recebe sozinho isso aqui. Sozinho. Verso 17. Agora ele fala o porquê. E Deus não poderia ter se dado esse trabalho. Ele poderia simplesmente, faz isso. E ir embora. Mas Noé andava com Deus, irmãos. Noé tinha comunhão com Deus. Noé andava com Ele. Era obediente a Ele. Aí Deus falou por quê que Ele vai construir. Porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra. Para destruir de debaixo do céu toda a carne em que há espírito de vida. Tudo que há na terra expirará. Só depois de ter ordenado que construísse a arca em todas essas dimensões, somente depois é que ele diz a razão do porquê a arca tinha que ser construída. Aí você é aquele tipo de pessoa que você chega e fala, ó, preciso fazer isso e isso. Você fala, por quê? Você é assim? Talvez você já não estaria pronto para receber o comissionamento. Por que você precisa saber a razão das coisas para executar? Deus aqui, ele primeiro fala, farás isso, isso, isso e isso. Depois, ele fala o porquê. Deus vai trazer um dilúvio de águas. Um termo usado somente em conexão com um maciço dilúvio que destrói. Amados, toda
coisa que está na terra morrerá. A linguagem bíblica aqui, em outros lugares, muito naturalmente indica que o dilúvio de Noé cobriu todo o globo. E o apóstolo Pedro, em suas cartas, parece indicar isso com a palavra cosmos. Mas ele diz: pois eis que eu trago dilúvio, o dilúvio sobre a terra para destruir. Então, amados, 2 Pedro 3,6, põe para mim, por favor, que existe um debate, né, se o dilúvio ele foi regional, se o dilúvio ele foi realmente o globo inteiro da terra. Mas quando Pedro cita o dilúvio, ele fala, ó, e pela água o mundo, essa palavra mundo é cosmos, e significa realmente o planeta, tá? Daquele tempo foi submerso e destruído. Então as evidências bíblicas realmente nos apontam para a totalidade do mundo. E mesmo se for regional, vamos lá, vamos entrar nessa conjectura. Todo o espírito de vida, tudo aquilo que tinha vida foi destruído. Então, sendo regional ou não, uma coisa eu sei, que todo ser vivente morreu. Todo ser vivente. E isto basta. Ou seja, a finalidade de Deus subjugar o mundo obteve êxito? Sim. A palavra dilúvio, ela vem do hebraico mabu e significa inundação, tá? É um substantivo. E perceba, quem é que traz esse mabu? Muitos descartam um pronome utilizado aqui. E existe um pronome. Deus fala, eu trago um dilúvio. O mesmo Deus que criou e disse que tudo era muito bom, é o mesmo Deus que está dizendo agora, eu destruirei. Eu trarei a minha ira. Isso porque é válido destacarmos, porque Deus é soberano. E Deus não é aquele Papai Noel que muitos pensam que ele é e fica sentado lá e só concedendo coisas boas, né? Como alguns hereges do nosso tempo. Eu tenho muita dificuldade para entender por que tem mortes no mundo, por que tem fome no mundo, se Deus é bom, porque não consegue enxergar Deus desta forma, a qual a narrativa está expressa aqui. Eu trago o dilúvio. Tem que pegar esses hereges aí da graça abundante, né, da hipergraça, e falar, quem está trazendo aqui? Quem está matando? Quem está morrendo aqui no contexto de dilúvio? Criança? Bebê? Está morrendo? Tá. Velhinhos? Está morrendo? Tá. Jovens, adultos? Tudo morrendo. E quem está matando? Deus. Eu trago o dilúvio. E nós sabemos que já foi pregado aqui, semana passada, que isso é em resposta à maldade que está aumentando. Deus, em sua santidade, ele não suporta o pecado. Ele viu a necessidade de extinguir a raça humana devido ao pecado. Deus, então, é um Deus soberano, que se ira contra o pecado e que é justo. Falar da santidade de Deus é falar da sua justiça, consequentemente. Não tem como você apartar as duas coisas. Amados, o julgamento e também a aliança, como veremos aqui, procede de Deus. Deus é aquele que tem em Cristo o sim e o não. Tem o amém e tem os desfechos de todas as coisas. A porta que ele abre e ninguém fecha. Este é o nosso Senhor, irmãos. E ele diz no verso 17, trarei o juízo, trarei o dilúvio sobre a terra para destruir, de debaixo do céu, toda a carne em que há espírito de vida. Deus destruirá o mundo inteiro em um dilúvio. Quando o oceano celeste que despenca se encontra com o mar original debaixo da terra, o mundo inteiro entra em colapso. Essa palavra dilúvio aqui é como se tivesse um oceano vindo do céu, pense nisso,
e caísse sobre a terra, irmãos. Esta é a ideia do dilúvio. E encontrando com o oceano que já está aqui, nos firmamentos, tudo se inunda. De qualquer forma, amados, é acentuado aqui quão vigoroso é e quão grave é o julgamento de Deus. É um acontecimento cósmico. E Pedro diz que o próximo será em fogo. Todo elemento se desfará. Da onde virá esse fogo, pastor? Pois bem, do mesmo lugar que veio o dilúvio. Cósmico. Oriundo de Deus. O Cordeiro de Deus que trará julgamento. Destruirá tudo. E você é apegado às coisas materiais. E você dizendo não para Deus. Porque essas coisas são mais importantes. Veja o quão, amados, ignóbil é as nossas pretensões. Veja o quão sem razão é, sem lógica é, as coisas a qual nós nos apegamos. Nós, como cristãos, irmãos, deveríamos ter uma outra percepção de mundo. Noé entendeu claramente o que ele tinha que fazer, em quem ele cria, e automaticamente isso refletia pela fé em como ele viveria. Tudo que há na terra, diz o texto, expirará, e isso acontecerá novamente. A catástrofe é total, universal. A destruição atinge todas as criaturas, tudo que tem fôlego de vida. Do gatinho ao ancião, tudo será destruído. Verso 18. Mas contigo, diz aqui Deus, mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca. Tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Perceba que interessante que eu disse, primeiro, o texto diz, né? Primeiro ele comissiona, ele fala tudo sobre a arca, como deve ser feita. Aí já dá aquele choque, né? Depois, ele explica o porquê da arca, correto? E só agora, ele diz que Noé entraria na arca. Só agora. Isso aqui, amados, é para quebrar o meu egoísmo e o seu egoísmo. De que você faz alguma coisa pretendendo algo com Deus. Ah, eu vou fazer, por quê? Porque Deus está me olhando e vai me dar bênçãos. Fica fazendo barganha. Só agora Deus falou para Noé, você vai entrar na arca. Nós não fazemos pretendendo algo. Nós fazemos, irmãos, porque cremos nele. E mesmo se Noé não entrasse na arca, ele falaria, sabe o que sobre Deus? O Senhor é justo e o Senhor é bom. Não é sobre mérito. Não é sobre orgulho, egoísmo próprio, vaidade. A obra do Senhor exclui tudo isso, irmãos. Em qualquer serviço que seja. Deus só fala agora que ele entrará na arca. Mas contigo, ele diz, estabelecerei meu pacto. Aqui tem um termo que é importantíssimo para nós. Berit é a palavra aliança, pacto. E é justamente isso que Deus está fazendo aqui com Noé. O termo pacto refere-se a um acordo formal. Deus está aí, tem que partir dele. Todo pacto parte de Deus. Ele chega e ele a apresenta. É impossível o homem,
nesse egocentrismo todo, querer fazer pactos e barganhas com Deus. Ó Deus, eu sirvo ao Senhor, aí você me dá algo. Isso não existe na Bíblia, tá? Isso não existe. Deus sempre é que se prontifica a abençoar aquele que ouvi-lo. Deus estabelece um pacto, procede dele. E ele confere, amados, ele compromete esta aliança, este pacto, a duas partes envolvidas. Uma espécie de tratado, um convênio, um contrato. Isto foi realizado, por exemplo, com Adão. Quando ele coloca Adão no Éden, a quem criou foi ele, o Senhor, e fala, ó, você pode viver aqui, correto? Pode comer de todas as árvores, só não coma daquela. Porque o dia que comer, certamente morrerás. Então Deus fez um acordo. Que ele viveria num local belo, sem pecado, teria comunhão com Deus, pois Deus ia até o jardim, e Deus estabelece este pacto. Porém, Adão fez o que com este pacto? Quebrou. E aí veio a corrupção sobre toda a humanidade. Então isso já nos comprova, irmãos, e mais uma vez aqui nesse texto, que como que Deus lida ao longo da história com a humanidade? Através de pactos. Ele oferece alianças. E assim ele vai se relacionando com cada um. Isso é o que chamamos de pacto noético. Derek Kidner tem razão em dizer que Noé entra na arca não como um simples sobrevivente, mas como portador da promessa divina de uma nova era, de um recomeço. Essa é a primeira vez que a palavra aliança aparece na Bíblia. Uma aliança é um acordo que implica obrigações e benefícios para as partes envolvidas. Sim. Em algumas alianças, Deus é a única parte pactual e faz promessas incondicionais ao seu povo. O exemplo disso é o pacto da redenção, onde não tem homem algum envolvido, e sim a Trindade, aonde Deus planeja a salvação dos indivíduos, Cristo cumpre este plano feito na eternidade, aqui na terra, e o Espírito Santo aplica nos crentes esta salvação, o pacto da redenção, que é chamado na linha do tempo de pacto da graça. Tudo que Deus faz, irmãos, é através de pactos. 1 Pedro, amados, 3, verso 20 e 21, é interessante isso. Por quê? Eu estabelecerei meu pacto, vem do hebraico kumberit, farei uma aliança. É baseado na concessão graciosa de Deus. E Deus, através deste pacto, como também no pacto da graça, onde estão os crentes, Ele espera a obediência daqueles que estão sendo representados. Deus salva e protege aqueles que firmaram aliança com Ele. Noé e a sua família são protegidos do dilúvio. Pedro, amados, o texto que está aqui, eu vou ler para os irmãos, estabeleceu uma relação entre a água do batismo com a água do dilúvio. Para ele, o batismo foi figurado no evento do dilúvio. Perceba. Que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. No caso, 120 anos, como já vimos. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. 21. E isso é representado, essa palavra aqui é antítipo, tá? No grego. Pelo batismo que agora também salva vocês. Pedro então linka o dilúvio, que por meio daquelas águas Noé e sua família foram salvos, com o batismo que é efetuado hoje nas igrejas. Pegar o presbiteriano e falar, o dilúvio era só para molhar a cabecinha? Ou era para ser imerso? Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso, olha lá, de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. A água,
aqui no texto, não representa apenas juízo. A água representa a salvação. Por isso que quando batizamos, a pessoa, ao ser imergida, submersa, ela está morrendo para os seus pecados, morrendo para a sua antiga vida. É como se ela estivesse sendo subjugada lá no dilúvio. Mas quando ela sai, é como Noé e sua família, salvos em Jesus Cristo. É isso que representa o batismo, irmãos. É morte e ressurreição em Cristo. É crer na morte dele e renascer para uma nova vida. É isso que significa o batismo. Por isso que é exigido frutos de arrependimento. Como eu posso dizer que nasci de novo? Que creio nesta mensagem, sendo que a minha vida permanece como todos aqueles antediluvianos que morreram debaixo das águas. Então é necessário eu ter a fé de Noé. É necessário eu ter fruto de arrependimento, assim como Noé, para dizer que sou salvo. Entrarás na arca. Depois de dar instruções da construção da arca, Deus avisa Noé que tem intenção de salvá-lo junto com a sua família. Noé é agraciado com fé e salvação. A atitude da parte de Deus em comissionar e também em o salvar. Moisés, além de obedientemente executar e efetuar a arca, agora pode fazer uso dela. E apenas agora Deus o informa. Isso, amados, é um sinal claro de que nossa fé não é em vão, muito menos as nossas obras oriundas da fé. Quando nós trabalhamos com coração grato ao Senhor, não almejando lucro, não almejando nenhum merecimento, Deus, na sua justiça, Ele nos traz o galardão. Então, ou seja, eu não preciso me basear no que virá, eu preciso apenas crer em quem Deus é e servi-lo de bom coração. Todas as outras coisas serão consequências. Mas as pessoas, no seu egoísmo, elas querem já as bênçãos, já querem os benefícios. E a obediência fica em último plano. Talvez eu e você, meu irmão, precisemos reorganizar as nossas ordens, o nosso entendimento. A obediência precede ao sacrifício. Entenda isso. Entrarás na arca e veja que maravilhoso como Deus é. Deus aqui, amados, os atributos de Deus saltam desse texto. Porque ao mesmo tempo que Ele está subjugando com ira, com a sua justiça, a sua santidade também está sendo exaltada, mas aqui a sua benevolência, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Entrarás na arca, diz o texto, tu e contigo teus filhos, tua mulher e a mulher dos teus filhos. Quando Paulo diz em 1 Coríntios 7 que o bom procedimento da esposa santifica o marido, e também o marido pode santificar a sua esposa, eu digo que aquele que professa a fé genuína, ele, amados, pode comunicar essa mensagem da salvação, como Noé fez, e salvar a sua casa. Somente Noé e a sua família entram na arca. A família que era formada não apenas por pais e seus filhos, mas os pais e os filhos casados. A família só está completa quando a vida que emana dos pais pode ser transmitida por meio dos filhos casados. Naquela época, uma família era formada por 2 gerações. Só entrarão na arca os membros imediatos da família. A salvação em si é descrita como uma aliança e garante a continuidade da humanidade através de uma família que foi preservada através do Evangelho. Você precisa colocar isso também em ordem, na sua mente, na sua vida. Que para que a sua família seja preservada, seu filho seja preservado, a sua prole, não é com o que ele trabalha, o que ele sabe, mas sim o quanto ele se dedica ao Senhor, a sua vida piedosa, crer no Evangelho. Como diz o Balsham, Vod Balsham, um pastor americano, batista, reformado, se você criou os seus filhos para ser um bom advogado, um bom engenheiro, você falhou. Falhou miseravelmente.
Agora, se você fez como Noé e ensinou sua família a crer em Cristo, você teve uma vida válida e você cumpriu com o seu propósito dentro de uma família. Olha aqui, irmãos, quem entra na arca. Não é só Noé, mas ele e a sua família. Como o carcereiro, que Paulo diz, né? Tu e tua casa serão salvos. E assim é, irmãos. E assim é. Verso 19. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. O Senhor traz a Noé os animais, par em par, para serem salvos da morte. Do mesmo modo que os animais foram até Adão, para que ele lhes desse nome, estão lembrados? Capítulo 2, verso 19. Volta um pouquinho aí. E da terra o Senhor Deus formou todo animal do campo, e toda a ave do ar, e os levou. Deus levou os animais até Adão para que ele desse os nomes. Você que pensou que Noé saiu correndo no meio da floresta, atrás dos bichos, com um laço na mão, para colocar dentro da arca, você está enganado. Deus os levou a Noé. Então, amados, os que o havia trazido animais próprios para o sacrifício também, entraram de 7 em 7 pares. Porque depois, no capítulo 7, verso 2, se você der uma consultada aí, esses animais serão divididos como puros e impuros. Porque aptos para os sacrifícios e inaptos. Deus, inclusive na separação dos animais que entrarão na arca, Ele está avisando aqueles que são aptos para o sistema de adoração a Ele. Deus não preserva apenas uma família. Deus preserva toda uma adoração que é dedicada a Ele, a qual nós fomos feitos para isso. Os animais servem então para que o homem glorifique a Deus, o sirvam. Por isso que quando o pecado invade esse mundo, Deus subjuga tanto homens como animais. Porém, quando uma família é justa como esta aqui, Deus coloca os animais para fins próprios, de servi-los e adorar a Deus. Até nisto Deus pensa. Assim como na criação, Deus descansou no último dia, não é isso que está escrito? E Deus cansa. Mas para que o homem entenda que um exemplo foi dado, que o homem precisa adorar a Deus. Isso é ser a imagem e semelhança de Deus. Se Deus pousou naquele dia, eu que sou a sua imagem e semelhança, devo fazer o quê? Também reservar o dia para adoração, que nós entendemos que é o domingo. E ele fará entrar para conservares vivo contigo, macho e fêmea serão. Então, amados, assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. A aliança entre Deus e Noé também beneficia a criação. O mundo animal é destruído junto com a humanidade corrompida, mas suas espécies são conservadas, já que um casal de cada é salvo junto com o ser humano que foi alvo de sua graça, alvo da graça de Deus. E amados, isso é tão proporcional, e Paulo diz isso, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Ou seja, irmãos, o pecado ele tem um poder destrutivo sobre tudo e todos que estão ao nosso redor, mas nunca se esqueça que quando você recebe a graça de Deus, isso também contagia. A graça de Deus, ela é tão presente na vida do crente, que as outras pessoas passam a admirá-lo. As outras pessoas passam a observá-lo. Este homem, esta mulher é diferente. A graça de Deus te torna um profissional exemplar, um estudante exemplar, aquele que cuida dos meios relacionais com esmero. Um crente, irmão, é uma pessoa responsável, é uma pessoa diligente, é uma pessoa de palavra, é uma pessoa que a justiça e a retidão acompanham ela. Não é nada disso que você tem visto por aí. Nada disso.
Veja que até os animais são preservados através de alguém que é agraciado. Assim como também aqueles que são corrompidos. Um homem ímpio ou uma mulher ímpia tem poder de destruir a sua casa. Provérbios nós vemos isso, né? A mulher sábia, o que ela faz? E a tola? Ah, que legal, né? Tem aplicação aqui nesse texto. Verso 20. Quem são os animais? Ele diz as categorias. Das aves, segundo a sua espécie, do gado, segundo a sua espécie, de todo réptil da terra, segundo a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para conservares em vida. Tentei ir um pouco adiante nessa pesquisa aqui, mas eu ia ficar aí, é muito longe, né? Me despertou aqui o interesse pelos dinossauros, porque são bíblicos. Tá? Provavelmente muitos creem, muitos pastores creem nisso, que inclusive esses estavam lá na arca. Tinha de tudo lá, irmão. Tinha de tudo, né? Enfim, cada um conforme sua espécie. Essa frase, no capítulo 1, na criação, ela se repetiu 10 vezes, né? E isso indica a variação de cada caso, onde existe um código genético em cada espécie e cada um DNA. Então, amados, Deus está preservando aqui a linhagem específica de cada animal. Deus está sendo perfeito. E os animais preservados com os seus fins. Porque o gado aqui são os animais domesticáveis. É o gado que ajuda o homem no campo. Deus não está preservando apenas um indivíduo e alguns animais. Deus está preservando aqui na arca todo o meio de trabalho. Tudo aquilo que o homem precisa para sobreviver. Deus está cuidando de todos os detalhes em um baú. E Deus nos providencia todos os cuidados na cruz de Cristo. Porque, como diz o salmista, nunca vi um justo mendigar o pão. Nós que cremos em Cristo temos tudo no que tange materialidade e espiritualidade. Tudo! 2, veja como foram os animais que vieram até ele. 2 de cada espécie virão a ti, para conservares em vida. Tá, o final do texto. Os répteis aqui, não se esqueçam, né, que a palavra hebraica para répteis aqui é rentes ao chão. Então é todo animal que é rente ao chão, tá? E não apenas os répteis como nós conhecemos hoje, né, segundo a biologia. Então, provavelmente minhoca, formiga, né, tudo aí que nós imaginamos aí como animais rentes ao chão, estão aqui na arca. Aí eu quero que você pense, qual era o cheiro da arca? E não é sua família estão lá dentro. Então, até mesmo dentro de um processo salvífico, talvez ele não seja tão cômodo como é a nossa vida. E assim como estamos vendo em Hebreus, a corrida é desgastante, temos que suportar as aflições. Não pense que Noé aqui está numa rede, tomando uma água de coco. Noé está dentro da arca, junto com os animais, com um fedor absurdo, com um barulho que talvez não consiga nem dormir. E que ficou lá um bom tempo. Quanto tempo? Vou mostrar aos irmãos. Verso 21. Então, construir a arca, pegar os animais, alocar lá dentro da arca, e agora mais uma atribuição. Leva contigo de tudo que se come. Se você acha que Moisés já estava sobrecarregado, imagine agora. Leva contigo de tudo que se come. Já poderia comer carne nesse momento? Matar os bichos lá dentro e comer? Ainda não. Só vai ser liberado após o dilúvio. E ajunta-o para ti, e te será para alimento, a ti e a eles. Noé agora tinha que ir atrás de suprimentos. Para ele, para sua família e para todos esses animais. Aí você pensa, uns 40 dias só, né? Cuidado. Quanto tempo durou o dilúvio? Esse suprimento é para quanto tempo? Águas do dilúvio tiveram a duração de 150 dias. Você pode ver isso em Gênesis 24, Gênesis 7, verso 24. E Gênesis 8 também, verso 3. Somente 40 dias
Gênesis 7, 4, 12 e 17. E também 1 ano. Então esses são os tempos aqui quanto ao dilúvio que Gênesis se refere. 150 dias, 40 dias e 1 ano. Agora, como eu soluciono esse problema? Tem 3 informações de tempo aqui sobre o dilúvio. Quanto tempo foi? Essas afirmações são facilmente harmonizadas, já que os números se referem às coisas diferentes. Primeiro, os 40 dias se referem ao tempo de duração da chuva. Gênesis 7:12. Os 150 dias falam do tempo em que as águas do dilúvio prevaleceram. Está em Gênesis 8:3 e Gênesis 7, verso 24. E foi somente depois do 5º mês, depois do início das chuvas, que as águas começaram a baixar. Gênesis 8, verso 13. Exatamente 1 ano e 10 dias depois do início do dilúvio, Noé e sua família desceram em terra seca. Gênesis capítulo 8, verso 14. O suprimento aqui, então, em tese, é para quanto tempo? 1 ano. Já pensou em ir no supermercado comprar comida para o ano inteiro? 365 dias, Breno? Quantos carrinhos? Se for a família do Fábio, é maior, né, Fábio? Tem 2 filhos. Cada um aí, imagine Noé. Para ele, sua família e os animais. Fora a arca. Fora o betume. Fora tudo que tinha que fazer. E você falando que está sobrecarregado. E ajunta-o para ti, e te será para alimento a ti e a eles. Além do mais, uma vez que a obra em si mesma parecia irrealizável, poderíamos ainda perguntar de onde se obtiveram as provisões para 1 ano? De onde veio alimento para tantos animais? Ele recebe a ordem de estocar o alimento que fosse suficiente durante todo esse tempo, para toda a sua família, para o gado, para os animais selvagens, bem como para as aves. De fato, parece absurdo para nós que depois de viver afastados da agricultura, para engajar-se na construção da arca, ou conciliar os dois, lhe fosse ordenado que recolhesse estoque de provisão. A fé de Noé deve ser destacada, porque ele cumpriu tudo isso, pela fé, como diz o autor de Hebreus. Eu pergunto para você novamente, você tem fé em Cristo? Você tem fé em Cristo? Deveria começar a pensar nisso. E pensar, principalmente, em quais são os exemplos de fé que a palavra de Deus nos fornece. 22 e último. Assim fez Noé. Simplesmente assim Moisés coloca. Assim fez Noé. Isso que parece um absurdo, Moisés só fala, assim fez. Ele cumpriu tudo. Ele cumpriu tudo. Segundo tudo, diz o texto, o que Deus lhe mandou. 1, Noé cumpriu. Mais um pouquinho, Noé cumpriu. E ele encerra dizendo, de novo, Moisés. E tudo que se repete na Bíblia é para chamar nossa atenção, correto? Assim o fez. Assim o fez. Quando você vai começar a trabalhar para o Senhor, irmão? Quando você vai começar a colocar a sua vida voltada para propósitos santos? Quando? Quando que você vai despertar para aquilo que Deus está lhe chamando? No que tange ao Evangelho, à sua igreja. Quando? A inteira obediência de Noé expressou a inteireza de fé. Isto é o que diz em Hebreus 11, verso 7. E também é expressivo o fato de que Deus atribuiu tão crucial cargo, não a um anjo, mas a um homem. E por sinal, um só homem. Amados, este homem
pela fé em Deus, cumpriu e fez. Assim o fez. Amados, Moisés aqui enaltece a fé de Noé, pois devemos levar em conta os ataques da tentação que em seu coração estava continuamente exposto. Noé não era livre de tentações, irmãos. Eu quero que você pense, mediante tal comissionamento, como que Noé deve ter entrado em certos conflitos e tentações. Primeiro, o extraordinário tamanho da arca poderia ser confundido todos os seus sentidos, bem como impedi-lo de erguer um dedo para o início da obra. O tamanho da arca, você recebe aquela planta da arca, você, não dá! Tentação. E que o leitor reflita sobre o grande volume de árvores a ser derrubado, o grande trabalho de carregá-las, não era só cortar. Não é igual lá no joguinho de celular ou de videogame, que você corta a árvorezinha e já vem os toquinhos cortadinhos assim, para o estoque. Não! É por isso que essa geração aí está tudo frustrada. Porque fica no videogame lá, faz tudo no videogame. Fala, tá, vamos fazer agora na prática. Aí só de pegar o peso do machado, não aguento. Acabou. Pense! O grande volume de árvores a ser derrubado, o grande trabalho de carregá-las, a dificuldade de reuni-las num só monte. Aqui também está a questão muito prolixa, irmãos. Pois do santo homem se requereu que ele gastasse mais de 100 anos num trabalho tão incômodo. Nós só temos 3 anos. A minha esposa falou, meu marido, André, só tem 3 anos de igreja. A música acabou de ser colocada para dançar. Só tem 3 anos. A corrida lá de Hebreus só começou. Noé, narrado por Moisés, mais de 100 anos, cortando árvore, carregando no lombo. Tinha calo na mão de Noé? O que você acha? Como é que era a mão de Noé? Se pegasse na mão de Noé, assim era como a mão dele? Um homem de labor, de trabalho, que cuidava da sua família, e o que o movia era a fé em Deus. Ponderemos sobre os conflitos deste santo homem. Agora, utilizando as palavras de João Calvino, ele diz sobre esses conflitos, tão severos, diversos, contínuos, para que saibamos quão heróica foi sua coragem, oriunda da fé, indo ao máximo para fazer o que Deus lhe ordenara. Ele foi aos limites. Quando Noé estava exaurido, ele obtinha forças da onde? No Senhor. E continuava, e orava, e pedia ajuda a Deus, e continuava cortando madeira, e mais madeira, e mais madeira, e sendo caçoado, provavelmente, porque Pedro disse que ele era pregador da justiça. E as pessoas caçoando dele, falando, você não vai conseguir. E ele lá, continuando, porque a força dele, a motivação dele vinha do Senhor, e não dos homens. Se você não colocar os seus olhos fitos em Jesus Cristo, você não vai conseguir. Você vai ficar no caminho. Se você ficar olhando para mim, se você ficar olhando para o irmãozinho, se você ficar preocupado com as coisas ao seu redor e não olhar para Cristo, você não vai conseguir. Você vai ficar no caminho. Você não vai completar a carreira. Pense se Paulo parasse por causa das coisas que os homens ofereciam a ele. O que seria da igreja? Pense se Lutero, como falamos dele na escola bíblica, parasse por causa do que os homens falavam para ele. Aonde esses homens colocavam os olhos, irmãos? Em Cristo. E continuava. E quando estava sem força, pedia força. E acordava no outro dia e ia de novo. E assim nós vamos indo até o nosso Senhor voltar. Aqui, amados, continuando a citação de Calvino, se nos descreve um notável exemplo de obediência. Por quê?
confiando-se Noé inteiramente a Deus, rendeu-lhe a devida honra. Você tem honrado a Deus com a sua vida? Desistência não honra a Deus. Milindre não honra a Deus. Porquê não honra a Deus? Obstáculos que nós colocamos não honra a Deus. Amados, sabemos nesta corrupção da nossa natureza, quão prontos estão os homens a buscar subterfúgios e quão engenhosos em inventar pretextos como justificativa para a desobediência a Deus. Ó, precisa fazer isso. Ah, não, mas tem isso, não. Mas por que não fez? Ah, não, por causa disso. Como a mente incrédula, ela é tão pronta a inventar desculpas e justificativas. Aonde que a fé deve gerar em nós o contrário. O que tem que ser feito, Senhor? É isso? Eu farei. Eu não tenho recursos, mas o Senhor me dará. Eu não tenho força, mas o Senhor me dará. Eu estou sem energia, mas o Senhor me dará. Em quem você crê? Em quem você crê? Portanto, aprendamos ainda a derrubar todo gênero de impedimento e não dar lugar aos pensamentos perversos, os quais se opõem à palavra de Deus, com os quais Satanás tenta embaraçar nossa mente, para não obedecermos aos mandamentos de Deus. Você acha que Noé não foi tentado em todas essas coisas que eu estou ilustrando aqui, com as palavras de Calvino? Quantas justificativas Noé poderia ter dado a Deus? Quantas você tem dado? Quantas? Esta é a verdadeira prova de fé, irmãos. Que nós, vivendo contentes com um só de seus mandamentos, nos cinjamos para a obra, de modo que não nos desviemos de nossa trajetória. Seja qual for o obstáculo que Satanás põe em nosso caminho, mas pairemos sobre as asas da fé acima do mundo. Aqueles que confiam no Senhor são como águias. Águias. Recebem força do Senhor. Você crê nisso? Então haja como se cresce realmente. Porque o que dirá se você crê nisto é realmente a forma como você tem vivido. Noé obedeceu a Deus. Não só em particularidade, mas em tudo. Isso deve ser observado com diligência, porque principalmente disso surge terrível confusão em nossa vida. Que não somos capazes de, sem reserva, nos submetermos a Deus, mas quando nos desincumbimos de alguma parte de nosso dever, frequentemente misturamos com a sua palavra nossos próprios sentimentos. Mas a obediência de Noé, que é o contraste de tudo aqui, é célebre por isso. Que ela era integral, não parcial. Noé se entregava a Deus. Noé dizia a Deus: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Minha vida é tua. Se eu existo é para o seu louvor. Você diz que crê e tem a mesma fé que Noé. Você vive assim? Nós vivemos. Noé era integral a Deus, não parcial, de modo que ele nada deixou de fazer daquelas coisas que Deus ordenara. Por isso, como é que é o encerramento do verso 22, segundo Moisés? Assim fez Noé. Como Paulo falou: combati um bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Noé também cumpriu o que tinha que fazer. E você? Você tem que entender qual é o propósito da sua vida, meu irmão. Você que se diz cristão. Talvez exista um conflito entre o propósito de ser cristão e o seu propósito, que você idealiza. E ser cristão é morrer para os seus propósitos e viver para o de Cristo. Isso é cristianismo. Noé entendeu claramente e fez o que tinha que fazer. Assim como Paulo, assim como Abel, assim como todos os homens que viveram pela fé. Será diferente comigo e com você?
O efeito da fé e da graça no indivíduo mudou os parâmetros porque é 2022? Ou será que não sou eu e você que estamos querendo impor nas Escrituras algo que ela não diz? A fé gera isso. Obediência, entrega, compromisso para com o nosso Salvador. Por isso que Cristo é Senhor e Salvador. Mas Ele é Senhor. Ele destrona nós mesmos. Ele nos tira do nosso trono e Ele senta nesse trono da nossa vida. E Ele é o general que dá as diretrizes para nós. Cristo. Isso é cristianismo. Por isso cantamos, o nosso general é Cristo. Não é isso que cantamos? Exatamente porque Ele é Senhor em nossas vidas. E aquilo que Ele nos fala, temos que ter a disposição pronta para obedecer. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você seja impactado pela vida de Noé, pela fé que esse homem teve e por aquilo que ele cumpriu e completou para a honra e glória do Senhor. Vamos, irmãos, orar e pedir que Deus nos conceda a graça para termos a mesma disposição. Porque certamente existe um juízo vindouro e certamente precisamos nos abrigar na arca de Cristo, a cruz, crendo nesta mensagem e vivendo para Ele. Noé não só entrou na arca, mas ele obedeceu e fez tudo o que tinha que fazer. Ele respondeu à graça que foi conferida a ele. Oremos.